Oiê! Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu fiz um vídeo muito especial pra vocês, já que meu aniversário tá chegando e eu sou leonina, amo fazer aniversário. Então eu pensei em 22 coisas que eu aprendi com 22 anos. E eu vou trazer pra vocês um pouco da minha experiência de vida, de, sei lá, de coisas aleatórias, de coisas profundas. Então fica nesse vídeo e bora descobrir juntos essas coisas. Fiz uma listinha aqui, vou acompanhar a listinha, mas confesso que ficou faltando 3 itens que eu vou fazer no freestyle no final, que eu acho que vai vir essa ideia. Primeira coisa é que eu aprendi muito na minha vida pessoal e profissional, e era uma coisa que eu me machucava muito com isso quando isso acontecia comigo, que é errar. Você vai errar e tá tudo bem. Tipo assim, você vai errar no seu trabalho, você vai errar na vida pessoal. Todo mundo erra, a gente só aprende errando. Então, eu acho que eu, por muitos anos, meu Deus, eu acabava comigo mesma. Tipo assim, eu falava, caramba, como que você errou isso? Como você fez isso? E assim, óbvio, tem coisas que são mais sérias que outras, mas assim, a gente erra muito na vida e a gente só aprende assim. Então, eu acho que a gente ter esse cuidado com a gente, que tá tudo bem, a gente vai errar. Né? E você, óbvio, também você tem que aprender e aprender com aquele erro, mas não ficar se martirizando assim, tipo, errei. Tipo, ok, errei. O que eu aprendo com isso? Vira a página. Então, eu acho que isso é muito importante. Essa frase é pesada. 2. Não se comparar com o processo dos outros e viver o seu é muito mais difícil do que parece. Mas quando você foca em você, tudo muda. Então, acho que essa foi uma coisa que eu aprendi muito também, que acho que a nossa geração, né, que nasceu muito com redes sociais, com essa vida online, a gente é algo inevitável, né, que a gente abre as redes sociais e se compara, porque a pessoa é mais bonita, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, a pessoa já conquistou isso, a pessoa já fez aquilo. A grama do vizinho, quando a gente olha, sempre vai ser mais verde. Acho que sempre. Todo mundo na vida inteira sempre se comparou, olhou pro outro, mas eu acho que nessa nossa época de redes sociais, isso se intensifica muito mais, cada vez pior. Então, eu acho que isso que eu aprendi com a minha vida, que é muito mais difícil do que parece, a gente não se comparar, que é um lembrete diário, eu me lembro todo santo dia, e que quando você vira essa chavinha, que é uma construção diária, que é algo difícil, mas que quando você vira isso e de você focar em você, no seu processo, nas suas coisas, tudo muda. Porque você vai estar focado em você vai estar focado em crescer por você, não pelo que você vê dos outros fazendo. Sabe? E isso acaba sendo libertador também. Óbvio que eu acho que a comparação não vai embora 100%. Pelo menos pra mim, não vai. Ela sempre tá ali, batendo na minha cabecinha, infelizmente. É algo que eu ainda quero melhorar muito. Mas, quando eu percebo que eu mais tô focada em mim, é a época que eu mais produzo, que eu tô mais feliz comigo mesma. E que, gente, a gente é único. Cada um de nós somos extremamente únicos. Não tem ninguém igual no mundo igual a gente. Então a gente tem que se olhar com amor, com carinho, né? E valorizar o nosso processo. Cada um tem um processo diferente, tem uma vida diferente, tem tudo diferente. Né? Então não tem como a gente olhar pra vida do outro e falar assim, nossa, mas a pessoa é assim, a pessoa fez isso, fez aquilo. Você não sabe como foi a vida daquela pessoa, você não sabe pelo que aquela pessoa passa. Então, assim, acho que tudo na vida tem seus prós e contras, seus momentos fáceis e difíceis, seus desafios e suas facilidades. Então, quando a gente tenta colocar esse óculos de focar em você e não no outro, a vida fica muito melhor. Mas voltando, isso é muito mais difícil que parece na prática. Então, é um lembrete diário que eu aprendi, mas eu já percebi e aprendo, mas assim, estou ainda, acho que é uma longa jornada para isso ser colocado 100% em prática na minha vida. 3. Aprenda a amar musculação. Eu comecei a fazer musculação muito novinha, tipo, eu tinha 12 anos. E pra mim foi uma coisa que eu coloquei na minha vida que eu não tiro mais por nada no mundo. Eu já tive lesão no joelho, no quadril, e a única coisa que me segura é a musculação. Eu acho que quando a gente pensa em saúde, longevidade, vida, mobilidade, é a musculação. É a coisa mais legal do mundo? Não é. Mas a gente tem que fazer, tem que fortalecer, e cada vez mais eu vejo minha família, meus pais que também começaram a musculação mais tarde, mas como isso afasta a doença, você fica mais forte pra tudo pensando, né, na nossa longevidade, porque eu tenho certeza que nós vamos viver muitos anos. Eu, pelo menos, quero chegar com meus 100 anos bem diva, assim, vivendo um monte saudável. Então, a gente tem que cuidar do nosso corpo. Então, não é nem só sobre estética. Eu olho musculação hoje como saúde. Então, tente fazer isso. Se você odeia treinar, pensa em você velhinha, pra sua mobilidade, sua vida, sua saúde, que isso ajuda também. 4. Tempo de qualidade com a família é um dos maiores presentes que a gente pode ter. E eu acho que isso eu venho percebendo e aprendendo cada vez mais conforme eu vou envelhecendo, né? Uma jovem senhora de 22 anos. Mas
isso é verdade, porque eu acho que quando a gente é criança, a gente não tem noção da importância desse tempo de qualidade. Só tá vivendo ali é aquilo que você sempre vive. Mas passa a nossa adolescência, juventude, que a gente passa muito tempo com os amigos, então é maravilhoso, amo de paixão, eu acho que é muito importante também. Mas que a gente não se esqueça do quanto esse tempo de qualidade com a nossa família é precioso, principalmente nessa fase da vida, acho que dos 20 aos 30, 40, eu vendo longo, que é uma fase que é muito propício. Ai, minha luz. Pera aí. Wait! Agora minha luz voltou. Mas o que eu tava falando, assim, sobre tempo de qualidade com a família, eu acho que principalmente nessa fase da vida, né, que a gente tá entre 20, 30 e 40 anos, assim, é uma fase que é muito a gente não sabe, né, até quando a gente vai ter nossos avós, nossa família. E que é essa coisa que a gente tinha quando a gente era criança, que a gente não dava aquele valor, sabe? Então acho que isso, cada vez mais eu tenho dado mais atenção, cuidado mesmo, de ter esse cuidado de ter tempo de qualidade com a família. O quanto é importante de você aproveitar, sei lá, com seus primos, enquanto a gente ainda é jovem, de, sabe, ficar em casa, assistir um filme, jogar um futebol com os primos, sabe, as coisas básicas da vida, assim. Mas que você tenha essas suas lembranças, manter essas lembranças que você tem da sua infância ao longo da sua vida, sabe? Acho que isso, eu amo essa questão, essa palavra do tempo de qualidade. Eu amo ter tempo de qualidade com as pessoas que eu amo, então acho que isso também é um grande que engloba isso também. 5 também entra com tempo de qualidade. Gente, essa é a minha forma de amor, eu amo de paixão. Que é, amigos de infância viram sua família. Cuide bem deles. Então, eu acho que as pessoas que, principalmente amigos de infância, de escola e tal, que você tem desde pequeno, conhecem muito você, conhecem sua essência e o quanto é importante você ter essas pessoas na sua vida. Então cultive elas, vá atrás delas e dê tempo pra elas, né? Tipo, dedique um tempo a elas, porque acho que essa amizade é muito importante, que são pessoas que realmente conhecem a sua essência, a sua alma antes de você crescer, de fazer isso, fazer aquilo. Então é algo pra mim hoje que eu realmente não abro mão e que eu aprendi ao longo desses 22 anos a cada vez mais valorizar isso. Sexto, viaje sozinho. Gente, eu acho que essa é a coisa que eu aprendi, que era um dos meus grandes sonhos e que é a coisa que eu mais recomendo na minha vida. Eu acho que eu tive essa experiência quando eu morei um ano fora, né? Que eu fiz intercâmbio. Fiquei um ano morando na França, em Lyon. E no primeiro mês que eu cheguei em Lyon, eu viajei sozinha, que era o meu sonho fazer uma viagem sozinha pro sul da França, que eu queria ir pra Nice. Eu fui só pra Nice, na verdade, e Eze, né? Que é um vilarejo. E confesso que tipo, não é nenhum lugar assim, mas eu acho que você estar sozinho é muito importante. Óbvio, não é todo mundo que gosta, não é todo mundo que quer. Mas se você tem vontade de fazer, faça. Porque eu sinto que eu que sempre tive esse sonho, essa vontade, pra mim foi assim, é incrível. E acho que sobre viajar sozinha é sobre muito você com você mesmo. Eu lembro que nessa viagem que eu fiz sozinha, eu acho que eu fiquei o tempo da viagem inteiro sem falar uma palavra. Eu só falava com as pessoas, tipo, em restaurante e do hotel ali pra entrar e sair. Eu não falei com ninguém. Foi quase um retiro de silêncio. Porque eu sou uma pessoa mais quietinha, introspectiva, assim, em alguns momentos. Em outros não, mas em alguns sim. Então, não é nem sobre isso, tipo, viajar sozinho pra conhecer pessoas. Ok, às vezes pode ser sim, mas pra mim, no meu caso, foi muito sobre eu estar comigo mesma, sabe? Acho que isso foi muito importante pra mim. Acho que esse era o meu grande sonho, de você sentar num lugar. Eu lembro que eu sentei pra ver o pôr do sol, assim, e eu apreciei aquilo, eu vivi tão intensamente que é um momento que você tá só você com você mesmo. Acho que por mais que você explique pra outra pessoa, ninguém vai viver aquilo que você viveu sozinha. Então eu lembro que gente, mas eu chorava. Eu sou muito emocionada, tá? Eu vou até falar sobre isso depois. Mas, tipo, eu chorava, eu agradecia, eu rezava e foi um momento pra mim que eu tenho certeza que vou lembrar pro resto da minha vida o quanto foi mágico. Gente, a outra luz caiu agora? Tá chovendo aqui, eu acho que tá dando esse BO. Pera aí. 7. Importância e a liberdade de você saber falar outros idiomas. Acho que entra também um pouco nessa questão da viagem sozinha. Que eu sou uma pessoa muito fã de ter a sua independência. Então, de você conseguir fazer as coisas por conta, né? Tipo assim, se precisou viajar sozinha, você consegue fazer, assim, consigo me comunicar com os outros. É óbvio que hoje em dia a gente tem, tipo, várias ferramentas que nos ajudam muito, mas eu acho que você ter essa liberdade de, principalmente, se comunicar com outras pessoas em qualquer lugar do mundo é muito importante. Então, se você, menina mais novinha que me segue, odeia ir pro inglês, sua mãe te
você fica brigando com a sua mãe falando que não quero ir pro inglês, não quero ir pro inglês, continue. É chatinho, mas aguenta aí, que vai passar rápido, porque depois você vai ver o quanto pra sua vida isso é importante. E se você, sei lá, é mais velho, nunca fiz uma aula de inglês, dedique esse tempo a você. É muito importante a gente fazer essas coisas por nós e investir em nós mesmos, né? Porque pra mim isso de você ter essa liberdade de conseguir falar com os outros, falar com o mundo inteiro, principalmente o inglês básico, acho que hoje em dia todo mundo tem que ter, assim, porque realmente traz muito essa liberdade e independência pra você. Enfim, em tudo na vida, né? Mas eu acho que isso com certeza. Oitavo, pra mim, uma coisa que eu aprendi em 22 anos é ter fé e ser conectada à sua fé. Sei que todo mundo, não é todo mundo que tem fé e tal, mas eu sou uma pessoa de muita fé. E acho que independente da sua religião, eu sou uma pessoa assim, eu tenho minha religião, mas eu acredito muito em fé. Então acho que você ser conectada com você, com uma força maior, é muito importante. Que eu acho que isso traz significado pra nossa vida, né? De verdade. Que aqui o que a gente passa na Terra é um tempo passageiro, né? Literalmente. Então que, óbvio, a gente tem nossos anseios pessoais e materiais de conquistar isso no lado pessoal, profissional, isso e aquilo, a gente é movido por isso no dia a dia, mas eu sempre acredito que eu busco também nunca perder esse lado mais da fé e profundo mesmo, de ressignificar e entender realmente por que a gente tá aqui, que sempre tem uma força muito maior por trás, então acho que isso é muito importante pra mim. O nono, tirar tempo pra você é mais importante do que parece. Isso é verdade. Ao meu ver, né? Mas, assim, tirar um tempo pra você, a gente fala muito sobre isso na Veca, né? Que pode ser, sei lá, um skincare, você fazer com presença, olhando pra você. Ou simplesmente, assim, gente, fica às vezes no seu quarto, aqui, o outro aqui, ó, se fecha no seu quarto. Fica um tempo com você, lê um livro, vê um vídeo que você gosta, um filme. Viaje sozinha, ande sozinha na rua. Eu acho que a gente ter momentos com nós mesmos sozinho é muito importante. Eu acho que algo que, por incrível que pareça, é fácil, mas não é muito difícil, é o autoconhecimento, né? A gente saber quem somos nós mesmos, entender sobre a gente sabe tanto do outro, a gente tem tanta curiosidade sobre o outro, mas e a gente, né? Então eu acho que esses momentos que a gente passa sozinho, a gente passa a se entender mais. E tanto os momentos fáceis, felizes, quanto os momentos difíceis. Então eu acho que isso é muito importante, assim, eu prezo muito por esse tempo eu comigo mesma, sabe? 10ª. Não tenha medo de ser você mesmo. Mesmo, não tenha medo. E você é a pessoa mais legal do mundo. Pra você, pros outros. Não é todo mundo que vai gostar, não é todo mundo que vai aplaudir. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E assim, essa é a vida, né? Eu acho que às vezes eu já várias vezes na vida me prendi muito. Às vezes você não sendo você mesma. E não tenha medo, sabe? Não tenha medo de ser você mesmo, porque eu acho que quanto mais a gente esconde essa pessoa que a gente é de verdade, cria um personagem, sei lá, você não tá sendo autêntico, você não tá sendo você de verdade. Então, preserve essa pessoa que você é, porque você é muito especial, eu tenho certeza disso. Então, nunca se esqueça disso, seja você mesma, do jeito que você é, com as suas qualidades, com seus defeitos. Todo mundo tem, se é uma coisa que todo mundo tem, é qualidade e defeito. Então, você ser de um jeito ou ser de outro, você vai continuar tendo qualidade ou defeito. Então, isso não muda. Então, seja você mesmo, custe o que custar. As pessoas gostando ou não. As pessoas certas vão gostar de você do jeitinho que você é. 11. Viva intensamente todos os dias. Eu amo isso, eu acho que isso eu aprendi muito. Que é sobre isso, eu acho que a gente nunca pode deixar pra amanhã, a gente nunca sabe o dia de amanhã, então assim, não deixe pra falar eu te amo amanhã, fale hoje, viva hoje, liga pra alguém que você ama, não deixa pra amanhã aquilo que você sabe que você precisa fazer, sabe? Principalmente essas coisas mais emocionais, faça hoje, viva intensamente, marca aquela viagem, marca de ver aquela amiga, marca de ver seus avós, sabe? Viva o dia, porque às vezes a gente coloca tantas prioridades mundanas, né? Sei lá, do dia a dia, de rotina, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente acaba não vivendo. Então, assim, também, eu amo rotina, eu acho extremamente importante ter rotina, mas também não se prenda a isso. Viva a vida. Como ela tem que ser vivida, sabe? Então, do seu jeito, do que você vê como prioridade, mas não se esqueça de viver a vida intensamente, porque ela passa rápido e ela é única. 12. Seja grata. Eu acho que é muito fácil, né, a gente sempre pedir mais, querer fazer isso, querer fazer aquilo, reclamar,
Mas quantas vezes de verdade a gente é grato? A gente para pra agradecer. Não só religiosamente, eu digo, mas tipo, pra agradecer a vida que você tem, agradecer o teto que você tem pra morar, a cama quentinha, a sua família, você mesmo, a sua saúde. Então acho que a gente tem esse cuidado com nós mesmos de quantas vezes você reclama no seu dia e quantas vezes você agradece no seu dia. Então colocar numa balancinha e sempre tentar agradecer mais, porque eu sou muito dessa coisa de ser positivo. Eu acho que quanto mais positivo você é, mais coisas boas vêm e você atrai coisas boas. Eu acredito muito, muito nisso. Então, assim, faça esse exercício que eu acho que muda muito a vida. Assim, a minha vida mudou muito com isso. 13º. Sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, eu sou uma pessoa muito sonhadora e eu gosto de sonhar grande mesmo. E tem uma frase que eu escutei numa mentoria uma vez que a Sabrina fala assim: se seus sonhos não te assustam, é porque eles são pequenos demais. Então não tenha medo de sonhar grande. Não tenha medo de visualizar o que você quer atingir na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Não tenha medo. Sonhe grande mesmo, porque sonha. Eu sou muito disso de você manifestar. Óbvio que você tem que fazer sua parte também, né? Não adianta só, tipo, eu quero isso, ficar sentado sem fazer nada. Não. Você tem que fazer por onde também, mas eu acredito muito nisso de você falar, colocar pra fora, sonhar, visualizar. Então, assim, sonhe em grande. Dá o mesmo trabalho, gente. Se é pequeno sonhar grande, dá o mesmo trabalho. Então sonhe em grande, que eu tenho certeza que a chance de vocês alcançarem isso, que às vezes vocês nem imaginavam, às vezes podem vir coisas muito maiores. Então sonhe grande, que a vida ainda vai te surpreender. Nossa, essa frase foi bonita, hein? 14. Não tenha medo de ser emocionado com a vida. E essa é uma coisa que acho que diz muito sobre mim, porque eu sou a pessoa que se arrepia num show, a pessoa que chora, a pessoa que ri, a pessoa que celebra, que ama fazer aniversário, que ama ir num show, que ama chorar, que ama se emocionar, que ama chorar pelo outro, de felicidade, de tristeza. E eu acho que a vida, assim, tem muitas pessoas que são muito blasé. Eu adoro que a Nath Voss sempre fala essa frase, as pessoas muito blasé. O que é ser blasé? É você ser, assim, aquela pessoa, tipo, que, tipo, não tem muita emoção, assim, sabe? Aquela pessoa meio em cima do muro. E, tipo, cara, não. Seja você. Chore quando tem que chorar, ria quando tem que rir, tenha raiva quando tem que ter. E seja viva, seja uma pessoa emocionada, sabe? Eu acho que essa é uma das coisas mais lindas da vida, você poder sentir a emoção da vida. Então, você ser grata, você chorar de tristeza, chorar de felicidade. Eu sou chorona demais, talvez não precisa ser tanto igual eu. Mas, assim, seja emocionado pela vida. Ame a vida. Então, essa é a minha reflexão. 15. Eu aprendi que dançar sozinho no seu quarto é uma das melhores coisas que você pode fazer por você. Vindo isso de uma ex-bailarina, dançarina, que sempre amou dançar, né? Isso pode ser outra coisa pra você. Pode ser, sei lá, pintar um quadro, escutar música, tocar bateria, não sei o que você gosta. Mas pra mim, assim, dançar é muito um refúgio pra mim. E hoje em dia eu não faço mais balé, não faço nenhuma aula de dança. E eu sinto muita falta. Às vezes eu tô num dia triste, um dia que eu preciso me sentir mais feliz, sei lá, mais confiante, mais corajosa. Eu juro por Deus que eu ligo uma música no meu quarto. E não é música tão alta, não. Às vezes eu coloco no meu fone, se eu tô com vergonha e quero escutar uma música que só eu quero escutar. Ou às vezes coloco na caixinha, ou só no telefone mesmo, e danço. Tipo, eu amo dançar. Então, pra mim, sei lá, sabe aquela coisa tipo cantar no chuveiro? Eu não sou de cantar no chuveiro porque eu não sei cantar direito. Mas, pra mim, é o meu dançar. Então, de você colocar pra fora o que você tá sentindo, às vezes é felicidade, às vezes é tristeza, às vezes é insegurança, às vezes é confiança. Então, pra mim, uma coisa que eu aprendi é isso, de você colocar pra fora, aprender maneiras que você consiga se sentir mais feliz, mais leve. Pra mim, dançar no meu quarto é uma dessas. 16. Não pense demais. Faça e depois você conserta a rota no caminho. Isso é uma coisa que tem conexão com a primeira coisa que eu falei, que você vai errar e tá tudo bem. Então, às vezes, a gente fica pensando demais. Será que eu faço isso? Não faço isso? Pensa, você fica no overthinking. Eu sou muito dessa, de ficar no overthinking pensando 1000 vezes sobre a mesma coisa e não fazer. Arrisca, vai lá e faz. O máximo que vai acontecer é dar errado. E tá tudo bem se der errado, você aprendeu. Tudo é aprendizado nessa vida. Então, você vai corrigir a rota, vai recalcular e vai dar tudo certo. Então, assim, se você tá na dúvida, vai lá e faz. 17. Tudo passa. Coisas boas e coisas ruins. Então, eu acho que essa frase diz por si só. Se
Se você tá num momento muito bom, saiba que esse momento pode acabar, pode vir um baque, algo na sua vida que pode te deixar pra baixo. Se as coisas estão ruins, tem uma coisa muito negativa acontecendo na sua vida, calma, tudo vai passar. Então, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, que às vezes a gente acha que a gente tá na melhor fase da nossa vida, você acha que isso nunca vai passar e passa, vai acontecer um BO, um perrengue, vai vir, sempre vem. E mesma coisa nas fases ruins, parece que você tá na fase ruim, aquilo nunca vai acabar, aquilo nunca vai passar. E a notícia é, passa, tudo passa, as coisas boas e as coisas ruins. 18º, 18. A importância de cuidar da sua pele. Isso eu coloquei muito sobre, tipo, ok, eu pensando em Veca, mas é de verdade, assim, o quanto eu vejo que isso eu aprendi na minha vida e a Veca me ensinou cada vez mais, mas é da gente realmente cuidar da nossa pele. Então, da sua pele do corpo, passa um hidratante nesse rosto, cuida de você, sabe? Porque eu acho que a pele é muito é o maior órgão do nosso corpo. Então, assim, toma água, hidrata a sua pele, sabe? Porque eu acho que isso faz muita diferença, tanto no longo prazo quanto no curto prazo. Pra você fazer esse carinho, eu vejo muita hidratação na pele, principalmente no corpo, como essa questão de carinho. Então, nossa, não tem nada pior que você olhar, sei lá, sua perna tá toda craquelada. Eu me sinto muito mal quando isso acontece comigo. Então, assim, cuida da sua pele. Toma aquela água que às vezes você esquece de tomar aqueles 2 litros por dia, eu esqueço muito. E faça isso por você, sabe? Acho que não só cuidar da sua pele, acho que vou pôr um 19. 19. Cuide de você. Faça coisas que são importantes pra você. Então, acho que isso engloba o que eu falei agora, de cuidar da sua pele. Isso engloba você fazer coisas, sei lá, eu usei por anos aparelho. Foi um dos melhores investimentos que eu fiz na minha vida. Então, faça isso, sabe? Coisas que te incomodam, coisas que pra você são importantes, né? Acho que isso varia de pessoa pra pessoa e é extremamente normal, mas faça coisas por você que são importantes pra você. Então, assim, invista em você. Invista no seu sorriso, na sua pele, na sua vestimenta, que você se sinta confiante. Então, acho que isso também é algo que eu aprendi com os meus 22 anos, que isso importa sim. E isso não importa pros outros de fora que estão vendo sobre você. Óbvio que a gente a gente se sente mais confiante quando a gente tá mais apresentável, mais bem cuidada e tal. Mas não é sobre isso, é sobre você, sabe? Pra você estar confiante com você mesma, porque isso as pessoas sentem quando você tá bem com você mesma. E eu acho que isso traz muito essa nossa luz de dentro. Se você tá feliz com você, se você tem alguma insegurança com você, cara, tenta melhorar. Às vezes a gente não vai conseguir do dia pra noite, mas às vezes são pequenas coisas que você insere no seu dia a dia que isso já vai melhorando. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante de você cuidar de você nessas pequenas coisas que te incomodam, sabe? Nessas suas. Isso. Agora falta 2, que eu não escrevi aqui. Acabou. O que eu posso falar mais pra vocês? A 20ª coisa que eu aprendi com 22 anos é a importância da gente viver o momento presente. Nossa, eu acho que essa é a top 1. Que eu aprendi com 20 anos, aliás. E eu acho que isso hoje, principalmente a gente com esse telefone aqui, que a gente fica o dia inteiro pra cima e pra baixo, e olhando e vivendo com até nostalgia, olhando o passado que era melhor, ou sofrendo, pensando no futuro, que acha que vai ser aquilo ou não, a gente acaba esquecendo de viver o momento presente. E eu acho que isso é tão importante da gente ter esse cuidado. E é o que eu falei pra vocês antes, a vida passa muito rápido, sabe? Então eu acho que a gente viver o momento presente, eu sou muito fã de. A coisa que eu mais amo na vida é sentir o vento no rosto. Então, assim, sabe, para às vezes durante o seu dia, abre a janela do carro, anda na rua e sente o vento, sente a brisa batendo no seu rosto, que, sabe, isso pode transformar seu dia, mesmo. 21. Eu aprendi que você nunca vai estar pronto pra começar. E que você vai aprender no caminho. E que até no caminho você nunca vai saber tudo como você faz as coisas. Eu olho isso no meu lado como empreendedora, né? Que eu vivo muito isso, como eu comecei a empreender muito novinha, que eu comecei sem saber o que eu tava fazendo. Não tinha a menor ideia onde eu tava me metendo. E até hoje, tem coisas que às vezes eu sei o que eu tenho que fazer no final, mas eu não sei como vai ser feita. E você tem que descobrir. E eu acho que isso em tudo na vida, né? Às vezes a gente sabe que tem que fazer isso por um amigo, pela família, mas você não sabe como você vai fazer isso. E que a gente tem essa autorresponsabilidade de achar o caminho. Então, que volta aquela questão do errar.
você vai ter que achar uma solução pra tudo na vida. Então sempre acontece problema. O que mais tem na nossa vida é problema. Então assim, não tem esse medo de fazer, de começar, de tomar uma decisão. Porque se você não tomar essa decisão, você não fizer, você vai ficar parada, você não vai mudar o seu caminho, né? Às vezes o seu problema, a sua solução. Então não tem esse medo de começar. 21º. Eu aprendi, e é uma coisa que eu amo fazer na minha vida, que é escutar mais do que falar. Isso é muito contraditório. Que tem pessoas que amam falar mais, eu acho que isso é muito de pessoa pra pessoa. Porque eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas eu não sou a pessoa que mais fala numa roda de conversa. E eu acho que tá tudo bem se você é a pessoa que mais fala na roda de conversa, se esse for o seu jeito, tá tudo bem. Eu acho maravilhoso também, eu amo ter pessoas assim do meu lado que falam, porque eu não sou essa pessoa que fala. Então eu acho que eu amo estar rodeada de pessoas assim, eu acho que é por isso que eu aprendi isso. Mas que eu amo estar num lugar e estar com os meus ouvidinhos atenta e escutar sobre a história da pessoa de verdade. Aprender com a pessoa, aprender com uma amiga que tá passando um momento difícil, uma amiga que tá passando um momento feliz, uma pessoa que você admira, uma pessoa que às vezes você nem gosta tanto, mas às vezes não, você não gosta tanto, tipo assim, uma pessoa que às vezes você não se dá tão bem, mas você escuta ela pra entender às vezes o porquê que você, por que você acha aquilo daquela pessoa? Sabe que esse problema, sabe que isso não diz mais sobre você do que a pessoa? Então eu acho que isso que eu gosto de escutar mais do que falar mais, porque eu gosto muito de ter essa análise sobre as coisas tipo, enfim, no geral, assim, eu acho que isso pra mim é muito importante. Acho que não é pra todo mundo, mas que eu gosto e eu aprendi que isso me faz muito bem. De escutar as pessoas com atenção e aprender com as pessoas. Eu amo aprender com as vivências das pessoas. E isso pode ser desde a pessoa, sei lá, uma pessoa que eu admiro muito na minha vida, de, sei lá, meu avô, assim, que já tem 85 anos de idade, quanto pode ser, às vezes, uma priminha minha, um primo meu mais novo que eu sente com ele e aprenda com ele também. Então, eu acho que isso é muito especial. E por último, mas não menos importante, eu acho que a coisa que eu mais aprendi em 22 anos é amar a vida. Profundo. Mas eu acho que é isso, eu acho que a vida, é o que eu falei pra vocês, a vida não sobe e desce. É uma roda gigante, uma hora você vai estar lá em cima, uma hora você vai estar lá embaixo, você vai viver momentos maravilhosos, outra hora você vai passar um perrengue, vai passar um momento difícil, mas a gente só tem essa vida, que a gente sabe, né? Pelo menos a gente só tá vivendo essa vida nesse momento. Então ame a vida. Ame você, ame ser você, ame a sua vida. Ame as pessoas com quem você compartilha a sua vida, esses momentos. Ame os momentos, ame as dificuldades, ame as partes boas, ame as suas qualidades, ame seus defeitos. Então, eu acho que pra mim, eu acho que a minha vida é muito movida a amor. Eu amo a palavra amor. Eu acho que amar é uma coisa muito forte, um dos sentimentos mais fortes que a gente pode ter. Então, assim, ame a vida. Seja apaixonado pela vida. Queira fazer a sua vida a melhor coisa do mundo, porque é o que eu falei pra vocês antes. Sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Viver amando a vida e odiando a vida dá o mesmo trabalho. Então, assim, olha a vida com esse olhar de amor, de carinho por você, pelas pessoas que vivem com você, que você, sabe, assim, ame a vida. Acho que essa é a minha mensagem com 22 anos pra deixar pra vocês de ame a sua vida, ame viver a vida, ame ser você. E eu acho que isso é uma das coisas mais importantes e é algo que me move hoje pra eu continuar nos próximos anos da minha vida. E essa foi a edição de 22 anos. Eu falei pra vocês que eu quero viver até 100. Então esperem que vamos ter ainda 100 anos, tudo que eu aprendi durante os meus 100 anos. Talvez várias dessas estarão lá de novo. Mas enfim, esse foi o vídeo dessa semana. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Dá um like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal que temos vídeo toda semana, quinta-feira, 10 horas da manhã. E tô muito feliz em estar aqui no YouTube e estar trazendo um pouco mais desse meu lado mais profundo, que, gente, eu sou essa jovem, assim, mas eu tenho esse lado profundo que eu gosto mesmo, de falar coisas mais profundas, e eu sentia que faltava um espaço pra eu abrir meu coração e falar sobre essas coisas que eu gosto, ter esse papo cabeça, assim. E, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me falem aí o que vocês acharam, e é isso, até semana que vem. Um beijo e tchau!